Olá, sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante e em bem pouco tempo. Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Na aula de hoje falaremos sobre funções custo e receita. Primeiramente, falando da função custo, vamos pensar um pouquinho em dois conceitos que são muito importantes: o conceito de custo fixo e custo variável. Vamos lá? Então, temos aqui alguns exemplos de custos fixos. Observem. Então, quando pensamos em aluguel, condomínio, água, luz, telefone, a conservação e a manutenção, salários e encargos, despesas gerais com papel, cartuchos, esses valores eles se repetem frequentemente, mensalmente, então eles são considerados custos fixos, ok? Vamos falar agora do custo variável. Diferente do que nós vimos lá nos custos fixos, que são pagos mensalmente, independente de quantas unidades são produzidas, temos o chamado custo variável, que vai depender de cada unidade. Vejamos então a tabela. Supondo que o custo por unidade seja de R$10, se eu produzir uma unidade, o custo variável será equivalente a R$10. Se eu produzir 2 unidades, teria um custo variável de R$20. Se eu produzir 3 unidades, teria um custo variável de R$30. Se eu produzir 4 unidades, teria um custo variável de R$40. Vocês perceberam? Conforme aumentamos as quantidades das unidades, nós temos então o aumento do custo variável, relacionado à quantidade produzida. Diferente do custo fixo, visto na tabela do slide anterior, que independente de quantas unidades eram produzidas, aqueles valores que eram fixos, como aluguel e outros, são pagos mensalmente. Temos então aqui agora a estrutura da função custo. Vamos montar então a nossa função. Vamos considerar o C de custo, vamos considerar entre parênteses o x, como conhecemos da notação de função, que vimos lá na nossa aula sobre conceito de função. Lá usávamos o f de x, aqui vai ser o c de x, que é igual CF mais CV. O que representam essas letras? Vamos ver. Então, ó, C está representando o custo total, o CF está representando o custo fixo e o CV representa custo variável. Então, acabamos de estruturar a nossa função custo. Custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável, ok? Então, agora que estruturamos a nossa função custo, vamos ver um exemplo. Então, ó, o custo fixo mensal de fabricação de um produto é R$5.000 e o custo variável por unidade é de R$10. Então, vamos montar a nossa função custo total. Então, perceberam aqui no enunciado, ó, o custo fixo foi dado 5.000 e o custo variável por unidade R$10. Então, teremos, ó, custo total é igual ao custo fixo, que equivale a 5.000, mais o custo variável, foi dado o valor por unidade R$10. Como ele é variável, ele depende de quantas unidades. Então, o x está representando a quantidade de unidades. Então, acabamos de montar a função custo total para esse exemplo. Custo total é igual ao custo fixo 5.000 mais R$10, que é o valor por unidade, vezes x, que vai representar a quantidade de unidades produzidas, ok? Vamos lá? Então, custo total, custo fixo e custo variável, ok? Então vamos lá prosseguir com o nosso exemplo. Então, continuando, né, o exemplo do nosso slide anterior, montamos a função custo total para aquele exemplo que o custo fixo era de 5.000 e o custo por unidade R$10. Então vamos ver agora como que funciona, supondo que vamos produzir 1, 2, 3, 4 unidades, conforme vocês podem observar na coluna da esquerda. Então vamos dar início aos nossos cálculos. Ó, para uma unidade, como vai ficar a nossa função custo total?
Vamos então substituir o 1 na função, no lugar do x colocamos o 1. Temos então 5.000 mais 10 vezes 1, porque trocamos o x, que era variável, pela quantidade produzida, 1. Então temos então 5 mais 10 vezes 1, 10 vezes 1, 10, então temos 5.010, que é o valor do custo total para uma unidade produzida. Se produzirmos 2 unidades, temos então, na nossa função custo total, 5.000 mais 10 vezes 2. No lugar do x agora, né, entrou a quantidade, 2 unidades produzidas. Então, por isso que temos ali o numeral 2, ok? Então, 10 vezes 2, 20, mais 5.000, 5.020, que é o custo total para 2 unidades produzidas, ok? Então, vamos lá. Temos agora 3 unidades produzidas. Como vai ficar a nossa função? Então, a função custo total, temos aqui a substituição do 3 no lugar do x, ficou 5.000 mais 10 vezes 3. Esse 3 representa 3 unidades produzidas, 10 vezes 3, 30, 30 mais 5.000, temos o resultado aqui, o valor do custo total, 5.030, ok? E se tivermos 4 unidades produzidas, na nossa função custo total, vamos substituir o 4 no lugar do x, 10 vezes 4, 40, 40 mais 5.000, temos então um total de 5.040 como custo total, ok? Perceberam? Fizemos aqui a substituição das quantidades no valor no lugar do x, e essas quantidades representavam, né, as quantidades produzidas para que nós pudéssemos calcular o custo total, lembrando que o custo variável depende dessas quantidades produzidas. Vamos então prosseguir. Vamos lá? Temos então agora a função receita. Então, a função receita ela já depende da quantidade vendida, por isso será fundamental conhecer o preço, né, da unidade. Então, vamos supor que eu tenha aqui R de x representando R, a receita, 15 vezes x. Se eu estar 15 vezes x na função receita, esse 15 representa o preço da unidade. Então, aqui ó, R vai representar função receita. E teremos aqui o 15, o valor unitário de venda, né? R$15 o valor da unidade. Então, montamos assim a nossa função receita. A função receita ela só depende do preço da unidade, que será multiplicado pelo x, que representa a quantidade vendida. Ok? Vamos lá? Então, aqui o x é a quantidade vendida. Só para reforçar. Vamos agora para o nosso exemplo. Nesse exemplo, temos o seguinte enunciado. Um produto é vendido a R$15 a unidade, preço constante. A nossa função receita será... Então, vamos montar a função receita. Ó. R de x igual a 15x, ok? Então, é a mesma função receita que tínhamos, né, no slide anterior. Então, 15 é o valor da unidade, o preço, né? E o x representa a quantidade vendida. Então, agora que montamos a nossa função receita, vamos trabalhar em cima dessa função, ok? Então, ó, percebam aqui na nossa tabela que temos a quantidade vendida, temos depois na coluna do meio a função receita que montamos no slide anterior, R de x igual a 15x, 15 é o valor da unidade, x representa a quantidade vendida, e por fim, na terceira coluna, teremos já o valor da receita após o cálculo, ok? Então, vamos iniciar. Temos aqui, ó, para uma unidade vendida, a nossa função receita ficará assim. R de 1 igual a 15 vezes 1. 15 vezes 1, 15, né? Teremos, então, uma receita de R$15. Se vendermos 2 unidades, teremos R de 2 igual a 15 vezes 2. Vocês estão percebendo? Estamos substituindo a quantidade no lugar do x e multiplicando pelo preço. É bem tranquila essa função. É só substituir a quantidade no lugar do x e multiplicar pelo preço. Então, 15 vezes 2, temos uma receita de R$30. Se tivermos 3 unidades vendidas, teremos então na função R de 3 igual a 15 vezes 3, 45,
Mais uma vez, substituímos o 3 no lugar do x, por isso ficamos com 15 vezes 3 e chegamos no valor da receita aqui na terceira coluna, equivalente a R$ 45, ok? E finalizando a nossa tabela, temos para 4 unidades vendidas uma receita, né, equivalente a 15 vezes 4, porque substituímos esse 4 no lugar do x na nossa função receita, e assim conseguimos o valor da receita que foi proporcionada por 4 unidades vendidas, que equivale a R$ 60. Então, perceberam nessa tabela? A receita nada mais é do que o valor total, né, o valor bruto que você recebeu na venda. É só você pegar a quantidade vendida e multiplicar pelo preço da unidade. Então, é uma função simples, uma função curta, não requer somas ou subtrações, apenas a multiplicação do preço pela quantidade vendida, ok? Então, na aula de hoje, aprendemos sobre função custo, que depende do custo fixo e do custo variável. E o custo variável vai depender, então, do custo que foi estabelecido por unidade adicional, como vimos nos exemplos. Também vimos na aula de hoje sobre função receita, que foi esse último exemplo, que dependerá do preço unitário, que será multiplicado pela quantidade vendida, ok? Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Foi um prazer estarmos juntos, até a próxima. Esse é seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante em bem pouco tempo.